no qual o sábio cordovês conta uma lenda. Os 3 noivos de Daizé. O problema dos 5 discos. Como Beremiz reproduziu o raciocínio de um noivo inteligente. Curiosa opinião de um sheik iemenita que não entendeu o problema. Masudi, o famoso historiador árabe, nos 22 volumes de sua obra, fala dos 7 mares, dos grandes rios, dos elefantes célebres, dos astros, das montanhas, dos diferentes reis da China e de 1000 outras coisas, e não faz a menor referência ao nome de Daizé, filha única do rei Cassim, o indeciso. Não importa. Apesar de tudo, Daizé não ficará esquecida, pois entre os manuscritos árabes foram encontrados mais de 400.000 versos, nos quais centenas de poetas louvam e exaltam os encantos e predicados da famosa princesa. A tinta gasta para descrever a beleza dos olhos de Daizé, transformada em azeite, daria para iluminar a cidade do Cairo durante meio século. É exagero, direis. Não admito o exagero, ó irmãos dos árabes. O exagero é uma forma disfarçada de mentir. Passemos, porém, ao caso que nos interessa. Quando Daizé completou 18 anos e 27 dias de idade, foi pedida em casamento por 3 príncipes cujos nomes a tradição perpetuou: Aradim, Benefir e Camuzã. O rei Cassim ficou indeciso. Como escolher, entre os 3 ricos pretendentes, aquele que deveria ser o noivo de sua filha? Feita a escolha, a consequência fatal seria a seguinte: ele, o rei, ganharia um genro, mas, em troca, adquiriria 2 rancorosos inimigos. Péssimo negócio para um monarca sensato e cauteloso, que desejava viver em paz com seu povo e seus vizinhos. A princesa Daizé, consultada, afinal, declarou que se casaria com o mais inteligente dos seus apaixonados. A decisão da jovem foi recebida com grande contentamento pelo rei Cassim. O caso, que parecia tão delicado, apresentava uma solução muito simples. O soberano árabe mandou chamar os 5 maiores sábios da corte e disse-lhes que submetessem os 3 príncipes a um rigoroso exame. Qual seria, dos 3, o mais inteligente? Terminadas as provas, os sábios apresentaram ao monarca minucioso relatório. Os 3 príncipes eram inteligentíssimos. Conheciam profundamente matemática, literatura, astronomia e física, resolviam complicados problemas de xadrez, questões sutilíssimas de geometria, enigmas arrevesados e charadas obscuras. Não encontramos artifício, concluíram os sábios, que nos permitisse chegar a um resultado definitivo a favor deste ou daquele. Diante desse lamentável fracasso da ciência, resolveu o rei consultar um derviche que tinha fama de conhecer a magia e os segredos do ocultismo. O sábio derviche disse ao rei: só conheço um meio que vai permitir determinar o mais inteligente dos 3. É a prova dos 5 discos. Façamos, pois, essa prova, concordou o rei. Os 3 príncipes foram levados ao palácio. O derviche, mostrando-lhes 5 discos de madeira muito fina, disse-lhes: aqui estão 5 discos, dos quais 2 são pretos e 3 brancos. Reparai que eles são do mesmo tamanho e do mesmo peso, e só se distinguem pela cor. A seguir, um pajem vendou cuidadosamente os olhos dos 3 príncipes, deixando-os impossibilitados de distinguir a menor sombra. O velho derviche tomou então ao acaso 3 dos 5 discos e pendurou-os às costas dos 3 pretendentes. Disse, então, o derviche: cada um de vós tem preso às costas um disco cuja cor ignora. Sereis interrogados um a um. Aquele que descobrir a cor do disco que lhe coube por sorte, será declarado vencedor e casará com a linda Daizé. O primeiro a ser interrogado poderá ver os discos dos 2 outros concorrentes, ao segundo será permitido ver o disco do último. E este terá que formular a resposta sem ver coisa alguma. Aquele que der a resposta certa, para provar que não foi favorecido pelo acaso, terá que justificá-la por meio de um raciocínio rigoroso, metódico e simples. Qual de vós deseja ser o primeiro? Respondeu prontamente o príncipe Camuzã: quero ser o primeiro. O pajem retirou a venda que cobria os olhos do príncipe Camuzã, e este pôde ver a cor dos discos que se achavam presos às costas de seus rivais. Interrogado, em segredo, pelo derviche, não foi feliz na resposta. Declarado vencido, foi obrigado a retirar-se do salão. Camuzã viu 2 dos discos e não soube dizer, com segurança, qual a cor de seu disco.
O rei anunciou em voz alta, a fim de prevenir os dois outros. O jovem Camuzan acaba de fracassar. Quero ser o segundo, declarou o príncipe Benefir. Desvendados os seus olhos, o segundo príncipe olhou para as costas do terceiro e último competidor e viu a cor do disco. O derviche sacudiu negativamente a cabeça. O segundo príncipe havia errado, e foi logo convidado a deixar o salão. Restava apenas o terceiro concorrente, o príncipe Aradim. Este, logo que o rei anunciou a derrota do segundo pretendente, aproximou-se, com os olhos ainda vendados, do trono, e declarou, em voz alta, a cor exata de seu disco. Concluída a narrativa, o sábio cordovês voltou-se para Beremiz e interrogou-o. O príncipe Aradim, para formular a resposta certa, arquitetou um raciocínio rigorosamente perfeito. Esse raciocínio levou-o a resolver, com absoluta segurança, o problema dos 5 discos e conquistar a mão da formosa Daizé. Desejo, pois, saber. Primeiro, qual foi a resposta do príncipe Aradim? Segundo, como descobriu ele, com a precisão de um geômetra, a cor de seu disco? De cabeça baixa, refletiu Beremiz durante alguns instantes. E depois, erguendo o rosto, passou a discorrer sobre o caso, com desembaraço e segurança. E disse: O príncipe Aradim, herói da curiosa lenda que acabamos de ouvir, respondeu, certamente, ao rei Cassim, pai de sua amada. O meu disco é branco. E, ao proferir tal afirmação, tinha a certeza lógica de que estava dizendo a verdade, o meu disco é branco. E qual foi o raciocínio que ele fez para chegar a essa conclusão certa e infalível? O raciocínio do príncipe Aradim foi o seguinte: o primeiro pretendente, Camuzan, antes de responder, pôde ver os discos que haviam sido colocados em seus rivais. Viu esses 2 discos e errou. Convém insistir, dos 5 discos, 3 brancos e 2 pretos, Camuzan viu 2, ao responder, errou. E errou por quê? Errou porque respondeu por palpite, na incerteza. Ora, se ele tivesse visto, em seus rivais, 2 discos pretos, não teria errado, não ficaria em dúvida, e diria logo ao rei: vejo, em meus competidores, 2 discos pretos, e, como só há 2 discos pretos, o meu é forçosamente branco. E, com essa resposta, teria sido declarado vencedor. Mas Camuzan, o primeiro noivo, errou. Logo, os discos que ele viu não eram ambos pretos. Ora, se esses discos, vistos por Camuzan, não eram ambos pretos, só há 2 hipóteses. Primeira hipótese: Camuzan viu 2 discos brancos. Segunda hipótese: Camuzan viu um disco preto e outro branco. De acordo com a primeira hipótese, refletiu Aradim, o meu disco era branco. Resta, apenas, analisar a segunda hipótese. Vamos supor que Camuzan tenha visto um disco preto e outro branco. Com quem estaria o disco preto? Se o disco preto estivesse comigo, raciocinou Aradim, o segundo pretendente teria acertado. Com efeito, o segundo noivo da princesa teria feito o seguinte raciocínio: vejo no terceiro competidor um disco preto, se o meu também fosse preto, o primeiro candidato, Camuzan, ao ver 2 discos pretos, não teria errado. Logo, se ele errou, poderia concluir o segundo candidato: o meu disco é branco. Mas, que ocorreu? O segundo pretendente também errou. Ficou na dúvida. E ficou na dúvida por ter visto em mim, refletiu Aradim, não um disco preto, mas um disco branco. Conclusão de Aradim: de acordo com a segunda hipótese, o meu disco também é branco. Foi esse, concluiu Beremiz, o raciocínio feito por Aradim para resolver, com segurança, o problema dos 5 discos, e declarar ao derviche: o meu disco é branco. O sábio cordovês, tomando, logo a seguir, da palavra, declarou ao califa, num ímpeto de irreprimível admiração, que a solução dada por Beremiz ao problema dos 5 discos havia sido completa e brilhantíssima. Assegurou, ainda, o cordovês, que as pessoas ali presentes no rico divã do rei haviam, em sua totalidade, compreendido o problema dos 5 discos,
e que seriam capazes de repeti-lo, mais tarde, para qualquer caravaneiro do deserto. Um sheik iemenita, que se achava na minha frente, sentado numa almofada vermelha, tipo moreno, mal encarado, cheio de joias, murmurou a um amigo, oficial da corte, que se achava ao seu lado. Está ouvindo, Capitão Sayeg? Afirma esse pândego, lá de Córdova, que todos nós aqui entendemos essa história de disco preto e disco branco. Duvido muito. Eu, por mim, confesso, não entendi nada. E acrescentou: Só mesmo um derviche cretino teria essa ideia loucada de pregar discos pretos e brancos nas costas dos 3 noivos. Não acha? Não seria mais prático promover uma corrida de camelos no deserto? O vencedor seria o escolhido e estaria tudo acabado. Não acha? O capitão Sayeg não respondeu. Parecia não dar a menor atenção ao iemenita de poucas luzes que achava acertado resolver o problema sentimental com corridas de camelos no deserto. O califa, com ar afável e distinto, declarou Beremiz vencedor da 6ª e penúltima prova do concurso. Teria o nosso amigo calculista o mesmo êxito na prova final? Seria coroado com o mesmo brilhantismo? Ora, só Alá sabe a verdade. Mas, afinal, as coisas pareciam correr à medida dos nossos desejos. Como foi Beremiz interrogado por um astrônomo libanês? O problema da pérola mais leve. O astrônomo cita um poeta em homenagem ao calculista.